Um senso comum enraizado, e eu já vou explicar por que disso, um senso comum enraizado de que se a pessoa tem na família um número de pessoas com sobrepeso, doenças crônicas, este é o caminho natural e só vai ser diferente se a pessoa fizer medidas mirabolantes para conseguir perder peso ou para não engordar. Pô, tenho mãe, tenho pai, tenho irmãos e avós com sobrepeso. Então é certo que eu vou engordar. Para não engordar tem que dar a vida. E se engordar e a família toda tem sobrepeso, então o único caminho seria fazer cirurgia bariátrica ou fazer uso de múltiplas medicações, já que a genética está determinando uma condição crônica de doença ou de sobrepeso ou obesidade. Senso comum, eu vejo isso no consultório o dia inteiro, eu vejo isso no Instagram o dia inteiro. O paciente chega e uma das primeiras coisas que fala: eu preciso emagrecer, doutor Marcelo, preciso emagrecer, estou apavorado, preciso emagrecer. Só que para mim é muito difícil, porque a minha família toda tem sobrepeso. Essa é uma verdade. E tem um fundo de verdade, por quê? Porque quando a pessoa é filha de pais, mãe e pai, que não são obesos, a estatística diz que a chance de ficar obeso é de 10%. Quando só um dos pais é obeso, a chance é de 40%. E quando mãe e pai são obesos, a chance às vezes ultrapassa 80%. Então vocês podem estar dizendo: tá, mas então não é um imaginário popular, é um senso comum, Marcelo. Pô, é real? É real? Se a pessoa não tem pais obesos, é só 10%. Se tem pai e mãe obesos, é 80%. Então a genética é sim determinante, né? É o que nos leva a pensar, né? Porque a gente vê sempre famílias em que tem obesos com o filho que já é obeso. O que eu tenho para contar para vocês é o seguinte, ó. E se vocês entenderem o que eu estou falando agora, esse pensamento que eu vou criar com vocês agora vai ser importante para assistir depois a maratona do emagrecimento. A pessoa, o filho herda dos pais muito mais do que genes, muito mais do que uma carga genética. A carga genética ela é uma informação de onde cada célula vai buscar informação do que fazer para gerar respostas aos estímulos que recebe. Então a genética é um banco de dados, é o conjunto de informações. Agora, o que não nos contam é que essas informações elas não fazem obrigatoriamente nada. Na verdade, o filho dos pais obesos, o filho que tem 80% de chance de desenvolver obesidade, ele tem essa chance enorme de ficar obeso, mas porque ele herda um arcabouço genético que torna possível engordar. Ninguém disse que vai engordar. Mas essa criança, esse filho, herda também a cultura, as certezas e o hábito que fazem ele ser quem ele é. E é na cultura, nas certezas e no hábito que existe a certeza dos desfechos positivos ou negativos. Precisa ficar muito claro desde já, para todos que estão escutando isso agora. A genética não determina nada, a genética cria possibilidades. O que determina a materialização, gravem essa frase, o que determina a materialização das possibilidades é a cultura, o hábito e as certezas que a pessoa tem na vida. Tá? Tudo certo? Quem já sabe da minha história pessoal, sempre que eu tenho oportunidade eu conto que eu tenho uma história familiar de dificuldade de controle no peso. Significa o quê? A maioria das mulheres da família tem muita dificuldade de controle do peso, muitos dos homens da família têm dificuldade de controle do peso, e eu sempre fui magro enquanto bem jovem, e depois, quando passei dos 20 anos, comecei a engordar, chegando próximo dos 100 quilos, ali por perto dos 24 anos. Então, o que houve aqui? Foi a materialização do meu arcabouço genético que determinou que eu desenvolvesse sobrepeso e obesidade, e naquele momento lá, hipertensão e diabetes também.
É óbvio que não. Na verdade, eu usei aquelas possibilidades que a genética me oferecia e apresentei para essas possibilidades o mesmo comportamento que eu aprendi com a minha família. Bom, aí não tem mais como fugir, né? Se tu recebe a mesma carga genética e te comporta do mesmo jeito, aí não tem como querer fazer nada diferente. Então, o que mudou depois dos meus 24 anos? O que mudou foi que eu continuei com a mesma genética, isso até um futuro utópico não é modificável, a nossa genética é perpétua até o final da vida. E o que eu fiz foi pegar as mesmas possibilidades genéticas, mas ofertar para esse arcabouço genético outros comportamentos baseados em outros hábitos que eu acabei criando por mudar as certezas que faziam eu ser quem eu era. Então existe um Marcelo com história familiar de sobrepeso e diabetes, com história pessoal de sobrepeso e diabetes, mas que na atualidade não tem nem sobrepeso e nem diabetes, porque a genética ela não manda nada, ela respeita o que o comportamento faz. Então a gente precisa entender que o comportamento e os estímulos biológicos, que são coisas mais complexas que eu tenho que ir ensinando devagar, mas que o comportamento e os estímulos biológicos são quem vai determinar a expressão dos nossos genes. Vocês já devem ter escutado uma expressão que é epigenética, que é uma coisa que foi bem batida há poucos anos, e hoje em dia ainda se fala bastante, mas hoje já se tem bem mais conhecimento sobre epigenética. É uma coisa que ainda não se domina, porque ainda está se estudando como é possível mudar o comportamento da genética. Epigenética é isso. É entender que existem coisas que estão acima da informação genética e que podem mudar a resposta da genética sem mexer na informação genética que a pessoa tem. Epigenética, então, faz com que uma pessoa consiga ter desfechos diferentes a despeito da mesma genética. E esse sim é o caminho sobre a genética que a gente deve entender. Que a nossa genética pode tornar as coisas mais fáceis ou mais difíceis. Isso é verdade. Uma coisa que o paciente sempre escuta de mim é que tem pessoas que não têm a possibilidade genética de engordar, tem pessoas que têm possibilidade e tem pessoas que têm facilidade. Agora, isso poderia ser levado para qualquer outra área da vida, poderia ser levado para uma área do esporte, ou nos estudos, ou no comportamento, onde uma pessoa teria que se esforçar mais ou menos para ter um desfecho, mas que nenhum desfecho na vida é exclusivo de uma única pessoa. Qualquer um pode conseguir qualquer coisa na vida. Uns vão ter mais facilidade, outras mais dificuldade. Na questão do sobrepeso é a mesma coisa. A genética não determina. Ela pode trazer algumas características. Deixa eu dar uma lida nos comentários, vou tomar um chimarrão. Seus loucos. Entenderam onde eu quis chegar? Entenderam que assim, ó, guardem isso, ó. Quem já está sabendo, quem está certo já que vai estar no dia 26, 27, 28, já guarda o que eu estou falando, ó. Se a pessoa vai com a certeza de, não, para mim é muito difícil emagrecer, por quê? Porque eu tenho pai e mãe com sobrepeso. Já começou mal, porque começou com uma crença de que já vai ser difícil. Então já começa com uma carga muito mais pesada de uma coisa que vai depender da performance, que vai depender da certeza. Se a pessoa já chega achando que não vai conseguir, poxa vida, já é difícil, né? Já é difícil. O outro lado da moeda de entender sobre genética, então tem a pessoa que entende assim, ó, eu não vou conseguir porque a minha genética é difícil. O outro lado da moeda, eu vejo menos no consultório, porque em geral essas pessoas não consultam. Então, quem conhece a história dos hashtags, hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, hashtag 4, os hashtag 2 tem essa crença limitante de que por conta da história familiar, olha que legal, presta atenção, por conta da história familiar de sobrepeso e obesidade não vão conseguir emagrecer ou vão ter uma dificuldade muito grande. O hashtag 3, ele pensa diferente. O hashtag 3 pensa assim, eu tenho uma genética boa, por mim não interessa, eu posso comer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu nunca vou engordar, nem vou adoecer. Também errou, porque como eu acabei de falar, o comportamento, os hábitos, o estilo de vida é superior à genética. Então tem gente que está ali escrito na genética que não vai engordar, não tem ninguém na família que é gordo e nem tem história pessoal. E aí, a despeito disso, a pessoa se comporta de maneira completamente displicente e daí das duas uma.
ou ela vai sim acabar cavando o desenvolvimento de um sobrepeso ou obesidade, ou ela vai seguir protegida por aquela incapacidade de gerar sobrepeso e obesidade, mas vai cair na vala da doença crônica. Não tem para onde fugir. O estilo de vida sempre vai determinar os desfechos. Eu acho que a grande mensagem de falar sobre genética nesse aquecimento de hoje é entender que assim, ó, minha querida, se tu entender o lado bom da coisa, tu vai entender que tudo que tu quiser fazer com o teu corpo, tu vai conseguir fazer, porque a genética não determina nada. E por outro lado, eu poderia dizer assim, minha querida, não adianta tu agir com displicência achando que não vai dar nada, porque sempre vai dar. Ou tu não vai conseguir tratar o sobrepeso e a obesidade nunca, ou tu vai controlar teu sobrepeso, mas desenvolver doença crônica. O estilo de vida sempre manda nos desfechos, e isso é a grande lição da vida toda. Muito bem, muito bem, muito bem, tá? Eu acho que é tão importante entender isso por conta assim, ó, eu fiz uma enquete no canal do Telegram. Quem não está no canal do Telegram da Maratona do Emagrecimento tem que se inscrever no link da bio, aí vai para a página de agradecimento pela inscrição, ali tem o ícone do aviãozinho em cima e embaixo, ali vai cair lá no canal do Telegram da Maratona do Emagrecimento. Quem não fez ali pelo site, pela página de agradecimento, vai receber um e-mail, no e-mail tem o link para entrar no canal do Telegram da Maratona do Emagrecimento. Ali eu botei uma enquete que depois da live eu vou ir lá responder. Eu perguntei assim, ó, qual é a taxa de sucesso das tentativas de emagrecimento? E aí muita gente acertou lá, eu botei várias opções. A taxa de sucesso das tentativas, quem é que me responde aqui, ó? Qual é a taxa de sucesso das tentativas de emagrecimento? Uma mulher, um homem, uma pessoa obesa vai começar a tentar emagrecer. Estatisticamente, qual é a possibilidade, a chance de sucesso? Quem responde aí? Caroline Laroque ao vivo na live. A genética não determina os desfechos. O que determina os desfechos são as certezas, o hábito e o estilo de vida. Qualquer um pode fazer o que quiser com o corpo e com a saúde. A genética não é determinante. A genética cria possibilidades e essas possibilidades vão ser materializadas em respostas ao estilo de vida. Muito bem, o pessoal colocando 10%, 20%. Pessoal, agora pause na live. Pause na live. Pause na live por quê? Porque só 5% das pessoas que tentam emagrecer conseguem. Só 5%. Só 5% de quem tenta emagrecer consegue. 95% de quem tenta emagrecer falha. E o que eu estou fazendo com vocês desde a semana passada, começando a esquentar a cabeça de vocês, para explodir na semana que vem, é mostrar que a culpa nunca foi de vocês e sempre foi da orientação que a gente recebeu. A culpa não foi nossa. Passei um baita trabalho tentando emagrecer, me sentindo fracassado, como eu botei agora há pouco, eu estava colocando, a gente se sente fraco, cansado, fracassado, por conta de uma explicação inadequada, de um mecanismo errado e de orientações ineficazes. E a gente não consegue emagrecer, tem uma taxa de 5%. E aí os caras dizem assim, ó, tu precisa fazer cirurgia bariátrica. Por quê? Porque tu já tentou emagrecer, tu já fez a tua parte e tu falhou, tu foi um dos 95% que falhou. Por isso tu precisa fazer uma cirurgia bariátrica, já que tu já tentou. Não, já tentei não. Eu tentei com as certezas que vocês me deram e com o método que me entregaram. Como é que vão querer que eu emagreça com uma certeza de que a genética é impositiva, que a genética é uma parte importante da saúde e da qualidade de vida do emagrecimento, e me entregam um método baseado em contagem calórica, em controle das porções, em déficit calórico produzido através do exercício, etc, etc, etc. E a pessoa tem 95% de chance de falha e fica pensando que a culpa é da sua genética ou da sua incompetência. Então a grande jogada do que eu quero conversar com vocês é assim, ó, esqueçam
a história de colocar a culpa na genética ou de baixar a cabeça para a genética. Esqueçam, nunca foi a genética, nunca foi. Repitam 30 vezes, nunca foi, nunca foi. Vocês não engordaram por causa da genética e vocês não tiveram dificuldade de emagrecer por causa da genética, nunca foi. Sempre foi por conta das certezas dos hábitos e por conta de métodos inadequados. Eu vou provar isso para vocês, eu tenho certeza que se somar o que eu falei na semana passada nessa e o que eu vou falar na maratona do emagrecimento, ninguém vai ter dúvida de que o poder do emagrecimento está na mão e é só começar agora e construir o sucesso dia após dia que o sucesso é inevitável. Inevitável. Suas loucas e seus loucos. Já me estressei também, já me alterei. Então assim, ó, assim como eu chego e eu recebo no consultório pacientes que sentam e dizem a mesma coisa. Doutor Marcelo, preciso emagrecer. Doutor Marcelo, eu já tentei, olha, vê se não é sempre a mesma coisa. Doutor Marcelo, eu preciso emagrecer. Doutor Marcelo, eu já tentei de tudo. Doutor Marcelo, eu tenho muita dificuldade. Doutor Marcelo, para mim é muito difícil porque toda a minha família tem dificuldade de controlar o peso. Aí eu paro um pouco no consultório, respiro 32 vezes de que tá, vamos começar então. Vamos começar. Explico tudo que precisa ser explicado e olha que talvez aqui mesmo na live, eu não estou olhando os comentários de todo mundo, mas assim, ó, eu encontro, vocês já viram comentar sobre isso, eu encontro no shopping, eu encontro na rua, eu encontro no açougue onde eu vou fazer compra, na loja onde eu vou comprar roupas, eu encontro ex-pacientes que começaram sempre com essa mesma história. É sempre a mesma história. Eu tenho dificuldade, a minha família toda é obesa, eu tenho dificuldade por conta da genética. E depois, sucesso, qualidade de vida, autoestima, eu não lembro se eu comentei com vocês aqui, mas uma coisa que acontece frequentemente, e eu acho que tem paciente assistindo aqui que eu já fiz isso, chega na primeira consulta, eu vejo aquela mulher, em geral, assim, uma mulher chega triste, com a sensação de fracasso, dizendo, não consigo, não tá usando batom, tá com o cabelo mais ou menos, não cortou, não sabe, a roupa mais ou menos, volta 3, 4, 6 meses depois, eu dou boa tarde, digo, prazer, doutor Marcelo, doutor Marcelo, sou eu, a fulana, tá, tem uma delas é Raquel, doutor Marcelo, a Raquel, tá bem, prazer, Raquel, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, você não está me reconhecendo? É claro que não, porque agora ela volta magra, batom, cabelo cortado, roupa nova. Essa é uma das coisas que elas comentam, assim, ó, que não conseguia comprar roupa, se sentia mal com roupa. Eu tenho que comprar sempre uma roupa parecida. Olha aqui, ó, coisas que eu escuto sempre, ó, coisas que eu me escoro e fico escutando sempre. Não adianta, a gente nem tem vontade de cortar o cabelo, não adianta, não dá nem vontade de pintar as unhas, não adianta, não tem como comprar roupa. Eu escuto sempre a mesma coisa, Eu chego para a dona Sabrina, eu já nem conto mais. Não consigo comprar roupa, porque sempre tem que comprar a mesma roupa, tem que comprar roupa folgada, etc. E aí, quando ganha o poder de escolher a roupa que quiser, a mulherada fica louca, Jesus. E aí volta lá no consultório diferente, mas a história que começou tudo era a genética. A história que começou toda a conversa era assim, eu nunca vou conseguir, para mim é muito difícil, por causa da genética, por causa da minha mãe e do meu pai. Então isso é importante para a mulher que vem com essa carga já, né? Já vem com essa carga da família e tudo mais. E é importante para as crianças que a gente está criando, tá? Então, se tu tá me escutando aqui, porque tu tá te esforçando para emagrecer, etc., já leva essa informação para casa. Na verdade, a gente foi vítima nunca da genética, sempre do estilo de vida. A gente pegou aquela genética e carregou para dentro de casa um estilo de vida insalubre e depois fica negociando com a genética um desfecho positivo para tentar conviver com um estilo de vida que não traz desfecho positivo nunca. Aprendam já hoje, gravem o dia, anotem no diário, a genética não determina os desfechos. E se tu tá me escutando falar isso agora e tu tá aí com 100 quilos, 90 quilos, 120 quilos, nunca mais fala que tu ficou assim por causa da genética e que tu não vai conseguir ter sucesso por causa da genética. Tu ficou assim por conta de muitos problemas e a gente entende isso, nunca foi culpa tua, já que a sociedade, a família
criou certezas, hábitos e cultura na tua volta que te conduziu para esse desfecho. Azar, eu sempre falo assim, o passado não interessa. Tem uma frase meio de exploda-se o passado, dane-se o passado. O que importa é que vocês vão fazer a partir de hoje, a partir dessa semana e deste ano de 2021. O que tu pretende fazer agora, depois da live? Depois da live, agora, o que tu vai fazer? Tu vai seguir dizendo ainda que tem dificuldade? Não, é porque para mim é mais difícil, por causa da minha genética. Eu sempre, outra coisa que eu escuto, pause na live, outra coisa que eu escuto, para mim é difícil, porque eu sempre fui gordinha. Não tem semana que eu não escute. Doutor Marcelo, estou em busca de emagrecimento, estou tentando performar, estou tentando melhorar minha qualidade de vida. Para mim é difícil porque eu sempre fui gordinha. Saibam que eu tenho fichas e listas de pacientes que são hoje as únicas mulheres, as únicas pessoas magras nas suas famílias e foram gordinhas desde a infância. Listas de mulheres que hoje nem lembram mais, já se acostumaram, porque é um processo interessantíssimo de se acostumar com um corpo novo. Se acostumar com um corpo que pesava 120, que hoje pesa 65, a pessoa tem que estar já preparada para isso. Precisa, antes de tudo, entender que é possível e acreditar que em poucos meses vai ter um corpo novo. Um dos grandes fatores limitantes das pessoas para emagrecer é não conseguir entender que isso é possível. Então é fundamental saber que no fim do ano tu vai estar com 69 quilos, com 65 quilos, tá? Então não diz mais que foi a genética. A gente pode sim dizer, sem nenhuma vergonha, que a obesidade foi fruto de uma fase ruim, e eu sou parceiro de falar isso, de aceitar isso, de entender. Eu descontei sim, doutor Marcelo, eu fiz assim porque eu estava infeliz, porque eu estava insatisfeito, eu não estava cuidando de mim, por isso eu fiz isso, fiz aquilo. Agora eu estou gostando, agora eu já estou achando bonito, porque agora nós não estamos falando sobre fatalidade, a gente está falando de uma fase da vida, que tenha sido a vida inteira, e que a partir de agora tu vai começar a fazer uma nova vida. Se tu já me escutou falar, tu sabe que a gente pode fazer várias vidas até fazer uma que a gente queira para nós. Então tanto faz que toda a tua vida foi ruim, que toda a tua vida tu não performou porque tu teve uma infância infeliz, porque teve um relacionamento muito ruim, tu acabou descontando na comida, etc, tá tudo bem, não é culpa tua. Nunca mais te culpa por isso. Aprende a levantar essas pedras da vida, olhar o que tem lá embaixo e dizer assim, ó, tá bem, muito obrigado, serviu de aprendizado, mas isso eu não vou carregar para minha vida nova a partir daqui. Deixa isso lá, deixa a genética lá, deixa a história lá, deixa a cultura lá, deixa os hábitos lá e começa a fazer uma vida nova hoje. Não te prende mais na genética. A partir de hoje, se tu tirar um print hoje, tu anotar hoje, tu pode começar a performar hoje. E chegar no dia 30 de dezembro de 2021, batendo no peito, dizendo: esse meu ano valeu por todos os outros, porque a partir de agora eu tenho um corpo novo, uma vida nova. Muito bem, tá? Eu vou dizer assim, ó, pai, isso mexe comigo, vocês não têm ideia o que mexe comigo. Cada vez que eu vejo um paciente diabético melhorar os seus exames, cada vez que eu vejo alguém vencer a obesidade, tem um ritual do consultório lá, tá? Um ritual do consultório, mas não interessa o consultório, sabe? Porque aqui é como se o Instagram fosse um grande consultório, tá? Tem um ritual quando eu dou alta para o paciente. Então o paciente vai lá, faz 2, 3... Um paciente que está pronto, preste atenção num detalhe, assim, para vocês entenderem como não é como vocês pensam, emagrecer é bem diferente. Um paciente que faz um tratamento, que tem 120, 130 quilos, e o paciente ele está pronto e ele aprende as coisas. Quantas consultas vocês acham que esse paciente tem? 2 ou 3, esse paciente está com 69 quilos. Não é como vocês pensam. Emagrecer não é a tragédia que todo mundo pensa. Eu acho que o grande papel dessas lives, da Maratona do Emagrecimento, dessa Maratona do Emagrecimento da semana que vem, é mostrar de uma vez por todas, emagrecimento não é essa tragédia. Relaxa. Não vem para... Olha aqui, ó. Não vem para a Maratona do Emagrecimento com ar de velório, vem com ar de festa, pelo amor de Deus, porque eu vou ensinar a fazer o troço do jeito certo,
tá? Às vezes vão no consultório lá chorando, vou emagrecer. Pô, não é para chorar, tem que levar uma champanhe para emagrecer. Porque emagrecer pode ser a melhor fase da vida, seus loucos. É que vocês não sabem dessas coisas ainda. Vocês ainda acham que a genética é isso, as crenças limitantes, etc, etc. Chega assim, não, agora eu vou ter que acabar com a minha vida para emagrecer. Não, tu vai ter que começar uma vida para emagrecer. É completamente diferente. Olha como as palavras mudam o entendimento. A pessoa vai começar a emagrecer e pensa assim, agora vou ter que cortar os pulsos. Vou ter que acabar com a minha vida para emagrecer. Meu bem, tu vai começar a tua vida agora para emagrecer. Quem tá aqui? Eu já vi que a Janete tá aqui, ó. A Janete tá aqui, a Suzana tá aqui. Tem vários pacientes, seguidores, pessoas que eu já vi pessoalmente, que eu já vi ao vivo, online, em consulta ou nas reuniões do curso, etc. Perguntem se não é assim. A vida não acaba para emagrecer, a vida começa no emagrecimento, seus loucos. E não é uma coisa sofrida, é uma coisa maravilhosa, tá? A genética só contribuía com esse ar de velório do sobrepeso, tá? Ah, não, eu não posso, agora eu vou... Como eu tenho genética para engordar, eu vou ter que matar um leão por dia para emagrecer. Não era assim, ó. Eu tenho pai e mãe obesos, eu sou obesa, sou irmã de obesos. Só que eu quero ficar magra, então agora minha vida vai ser um inferno, eu vou matar um leão por... Calma, meu bem, relaxa. Só se tu não entender que tudo que a gente sabia sobre emagrecimento estava errado, relaxa, não é assim. Fala com as pessoas que já... Olha aqui, ó, tá cheio de gente aqui, ó. Tá cheio de gente. Vocês que já passaram pelo processo, vocês têm que estar lá na maratona do emagrecimento também. Para contar para os novatos, assim, relaxem, calmem, existe uma vida melhor do outro lado. De que lado? Do lado de cá do muro, seus loucos. Não é assim, relaxem, emagrecer é libertador, emagrecer é performático, emagrecer é qualidade de vida, emagrecer é sucesso, e não é como a gente pensava. E a genética jogava com possibilidades, mas as probabilidades estão no estilo de vida. Olha que bonito. Top, né? Me dá um chimarrão aí, pelo amor de Deus! Ah! Seus loucos. Eu quero todos lá, eu quero quem está começando na maratona do emagrecimento e quero os novatos junto com os antigos, com quem já passou pelo processo e que tem o brilho no olho do emagrecimento. Tem que ir lá contar para eles como é que é emagrecer do jeito certo, que extravasa para a vida, sucesso, etc. Que é o recomeço da vida e não é o fim, tá? Seus loucos, tá? Genética não é desculpa, genética são possibilidades, as probabilidades moram no estilo de vida. Guardem assim, tá? O que me dá pena? Me dá pena, eu fico chateado, fico triste, tá? Agora pause na live. Sabe o que eu fico triste? Fico triste por conta daquela questão das certezas, dos hábitos, da cultura, que acabam gerando crenças limitantes. E a pessoa ficar presa numa jaula, dizendo que ou tudo é muito complicado, e eu nunca vou conseguir entender. Não, doutor Marcelo, eu não vou conseguir emagrecer, tudo é muito complicado, eu não vou conseguir. Ou, não, eu não consigo acreditar, eu tenho pai, mãe obeso, irmã obesa, eu sou obesa, eu não consigo, a genética é sim determinante. Pena, #pena, tá jogando uma vida fora. Eu estou dizendo, não é verdade. E talvez tu jogue toda uma qualidade de vida fora, toda uma performance, toda uma vida incrível que seria, por conta de achar que mesmo depois de eu ter falado, não, a genética é impositiva sim, porque o Marcelo mesmo falou lá que 80% das pessoas que são filhos de pai e mãe obesos têm obesidade. Só que eu falei que a pessoa herda mais do que genes, herda cultura, e a cultura é que determina a chance das probabilidades, tá? Olha aqui, ó. Olha a Ana botando, família obesa de pai e mãe, me mantenho com 57 quilos. Pombas, Ana. Maravilhoso. O Daniel também, bem lembrado. A diferença é que o Daniel eu posso falar assim, o Daniel também, eu posso falar assim também. O Daniel também, ele está aqui do meu lado. Tá? Existe uma vida incrível para ser vivida. E tem muita gente que está numa jaula chamada genética. E isso precisa acabar hoje. Assim como eu dizia assim, ó,
Esquece o passado, exploda-se o passado. Eu vou dizer assim, ó, esquece a genética, exploda-se a genética. Esquece o histórico familiar, exploda-se o histórico familiar. E esquece a história pessoal, exploda-se a história pessoal, exploda-se. A partir de agora, o que vocês têm que entender, sabe por que eu sou louco, eu fico louco assim? Porque agora, a partir de agora, vocês podem determinar a mudança do desfecho geral da vida. Geral! E quando vocês entenderem essa dinâmica, vocês vão entender que isso se aplica para o relacionamento, para o dinheiro, para tudo na vida. Aprendam. A nossa única prisão está dentro da nossa própria cabeça, só isso. Isso se aplica para tudo, tudo. Sai dessa jaula, como diz a Janete. Então nunca mais, ó, nome da live, genética. Sem terceirizar a culpa, nunca mais. É assim por causa da família, é assim por causa da tendência. Eu tenho tendência, eu também tenho tendência a engordar. Eu sou assim, nunca mais terceiriza, sempre bate no peito. E eu acho também sempre bonito aquilo de dizer assim, ó, tá bem, eu não me preocupava antes, mas agora eu me preocupo. Mas, coitada de mim, eu não me preocupava antes. Tá tudo bem também, não interessa. Tudo é modificável. Eu tenho paciente com 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, que perdeu 10, 20, 30, 40, 50 quilos. Então, relaxa. Não importa o momento da vida em que tu vai começar. Só importa que comece esse troço de uma vez, né? Tá? Bem, a partir de hoje, então, nós vamos fazer o mantra. Os meus resultados são frutos das minhas possibilidades genéticas e das probabilidades que o estilo de vida me trouxe. Se o meu resultado não é adequado, é nas probabilidades do estilo de vida que eu posso mexer. E é isso que tu vai fazer. Como fazer? É a pergunta que não quer calar. Então, assim, ó, quando se fala sobre estilo de vida, tem um enfoque sobre o estilo de vida que eu adoro, que é a questão de entender que a gente está sempre recebendo estímulos e gerando respostas. Então a dieta ruim acabou gerando desfechos negativos no âmbito da bioquímica, no âmbito dos hormônios, etc. Isso é tudo muito bonito. Eu vou explicar isso em detalhes. Por isso que eu digo assim, ó, vão bem tranquilos para a maratona do emagrecimento, porque vocês vão sair formados em emagrecimento dia 26, 27, 28. Tá? Vão bem preparadinhos, pega um caderninho, tá? Faz um chimarrãozinho, faz um chazinho para prestar atenção, porque vocês vão aprender coisas que vai explodir a cabeça, tá? O que precisa saber hoje é que assim, ó, o nosso corpo ele não para nunca, ele nunca para, ele está sempre prestando atenção no que está acontecendo. E ele percebe as coisas que acontecem à nossa volta, interpreta esses estímulos e gera respostas adaptativas ao frio, ao calor, ao sono, a uma noite de sono, à fome, à saciedade, à alimentação, ao jejum, ao exercício, ao sedentarismo, ao descansar, a tudo, ao estresse, à felicidade. O nosso corpo gera respostas, interpreta isso como estímulos e gera respostas. E o que a gente é hoje é o somatório das respostas adaptativas aos estímulos que a gente deu ao longo da vida. E tem alguns estímulos que mexem mais na genética do que outros. Alguns estímulos têm mais impacto epigenético do que outros. E isso são coisas que estão ainda sendo estudadas, cada vez mais se estuda alimentos que impactam na genética, atitudes que impactam na genética. Tem várias coisas assim. Tem umas que são bem cabais, certeiras e indiscutíveis, e tem outras que vocês acham que é bobagem. Para vocês terem sucesso, quanto mais armas vocês tiverem, melhor é. Então eu vou dar várias armas para vocês, e hoje eu vou dar 2 armas principais. Tem várias, vou dar três. Todo mundo já sabe que a vitamina D, ela é muito mais do que uma vitamina. Ela, quando foi descoberta e caracterizada como uma vitamina, mas hoje se sabe que a vitamina D tem um comportamento hormonal. E essa vitamina D que tem comportamento hormonal, tem receptor celular específico da vitamina D e tem um impacto epigenético muito importante, ligando e desligando genes relacionados à sobrevivência, à saúde e à longevidade. Portanto, por mais inacreditável que seja, quando tu sai de dia
e pega 10 minutos de sol forte, ali entre as 11 e as 13 horas, 10 minutos, que não chega a fazer nenhuma lesão, não chega a queimar, nem vermelho fica, mas pega 10 minutos de sol forte capaz de esquentar a pele, neste momento, tu estás mudando as possibilidades genéticas, porque tu está ligando e desligando genes e alterando as probabilidades de desfecho por uma mudança do estilo de vida. Por que eu conto isso? Porque tem muito paciente que não pega sol nunca. Tá, mas e Marcelo, por um acaso, não pegar sol nunca pode ser determinante de... Pô, tu tá me perguntando isso mesmo? É óbvio que sim. Não pegar sol nunca pode ser determinante de tudo. De osteoporose, de depressão, de distúrbio do sono, de ansiedade e de resistência à insulina, de dificuldade de emagrecimento, com toda certeza. Até porque quando a gente pega sol, muito mais do que o raio solar sintetizar, transformar o colesterol que tem na derme em pró-vitamina D, etc, muito mais do que isso, tu fez as outras coisas que eu já falei em outras lives, como por exemplo a exposição ambiental, lembra do earthing, grounding, o participar, o ter contato com a natureza, lembra que o nosso corpo precisa disso, que isso equaliza o nosso sistema nervoso, simpático, parasimpático. Então 10 minutos de sol forte mexe completamente no estilo de vida e altera completamente os desfechos, tá? Outra coisa que acontece, que vocês acham bobagem e que precisa ser treinado, otimismo. Otimismo é um estímulo biológico que altera o comportamento genético e muda desfechos metabólicos. A pessoa que vê aquela coisa do copo meio vazio, a pessoa que acha que tudo sempre dá errado para si, a pessoa que sempre acha que numa possibilidade de dar certo ou errado, para ela vai dar errado, essa pessoa tem sim desfechos negativos no âmbito da biologia. Acredite ou não e faça o que quiser com essa informação, mas aprender a tirar lições das fases ruins, a usar as dificuldades como oportunidade de aprendizado e entender que o melhor está por vir sempre, altera desfecho metabólico e muda até mesmo a chance do emagrecimento. Acredite ou não, faz o que quiser com essa informação. E a outra coisa é a questão, e muito agora, pause total na live, porque talvez se eu tivesse que dar uma única dica sobre genética, seria a questão do comportamento alimentar, no que diz respeito a comer comida natural de processamento mínimo, não consumir produtos processados. Hoje se sabe que um determinante de alteração metabólica, hormonal e genética está ligado à inflamação crônica de baixo grau. Tudo que eu falei antes tem a ver com inflamação crônica de baixo grau, até mesmo o pessimismo, mas o sedentarismo, trocar o dia pela noite, não pegar sol, tudo isso é envolvido com inflamação crônica de baixo grau, que vai levar a qualquer doença crônica que nos abrevia a vida e nos traz morbidade, qualquer delas. E por incrível que pareça, de tudo que a gente faz na vida, nada produz mais inflamação crônica de baixo grau e, por outro lado, conserta a inflamação crônica de baixo grau do que a qualidade da rotina alimentar. Nada. Então, se eu pudesse dizer uma coisa para você, assim, ó, a gente não é vítima da genética, a gente é vítima do estilo de vida. Várias coisas alteram a resposta genética ao estilo de vida. A qualidade da rotina alimentar é determinante no ambiente genético que determina desfechos. Guardem isso, porque se vocês não conseguirem pegar sol, não conseguirem descansar adequadamente, não conseguirem dormir adequadamente, não conseguirem fazer exercício, controlar o que entra na boca vocês têm que controlar. E não consumir porcaria é a obrigação número 1 de quem quer performar. Certo? Pronto. Era isso que vocês tinham que saber sobre genética. Foi legal, né? Foi top, foi muito bem. Tá? Ou seja, a partir de agora, dá para começar a mudar. No momento em que a cabeça muda, sabendo que a genética não é determinante, no momento em que vocês já sabem que a qualidade da dieta é uma das coisas que mais importa nas respostas epigenéticas e que a grande questão de simplesmente ter contato com a natureza e de ter um pensamento mais positivo é capaz de alterar os desfechos que a própria genética usa de informação para dar saúde, longevidade e emagrecimento, para de reclamar da vida, começa a entender as dificuldades como desafios, sai de dentro de casa, vai pegar um solzinho e para de comer bobagem. E a genética, quando tu aprendeu isso, para fechar a live,
para fechar a live. Quando tu aprender isso, exploda-se a genética. Não interessa mais a genética. Não interessa mais a genética. Tu aprendeu que é a qualidade de vida, que é o estilo de vida que determina, não interessa mais a genética.